E aí a gente tem a Oficina do Diabo. Então, esses diabos aí e toda essa firma que é representada através de uma dinâmica meio empresarial ali do universo diabólico, né? Eles representam as tentações que a gente tem no nosso dia a dia, nossas inclinações, aquilo que a gente, às vezes, acaba cedendo por um caminho mais vicioso, mais oportuno, né? Mas que fere alguma coisa e tudo mais, e aquilo vai, de alguma forma, corroendo a sua alma e tudo mais. Então a dinâmica que a gente vai assistir nesse filme é fundamentalmente essa, né? De um diabo que está precisando aconselhar um diabo menos experiente, que está aprendendo a arte da tentação, então ele comete alguns excessos, ele faz algumas coisas meio exageradas, meio óbvias, e aí é aquilo, se fica claro demais a presença dele ali, aquela determinada tentação, intenção, corre o risco de algum modo isso ser percebido e ser corrigido, né, pelo ímpeto humano ali, ou de gerar algum peso na consciência, etc. Porque a história começa desse ponto, né, o diabo forçou a mão demais, e aí o cara tinha ido pra cidade pra tentar a vida como músico lá, e aí ele fez todas as cagadas impossíveis, uma empilhada em cima da outra, e aí, porra, deu tudo errado, o cara ficou sem dinheiro, perdeu a bolsa na universidade, sei que e tal, teve que voltar pra cidadezinha lá morar com a mãe. E aí ele acha que tá arrasando, e aí o diabo mais experiente fala, cara, você pesou a mão demais, você tinha que deixar ele mais, assim, algumas coisas dando errado e tal, mas mais aos poucos, deixa ele mais tempo preso numa certa ilusão, no amortecimento, porque é isso que é o que vai garantir a alma dele no final da história, né? E o que você tá fazendo de pesar, você vai gerar um trauma, vai gerar um peso na consciência, que muitas vezes é justamente no momento do trauma, do peso que as pessoas têm, às vezes, uma virada significativa na vida. Uma né? catarse. Uma catarse, alguma grande coisa. Então ele tá lá repreendendo, pô, olha a cagada, agora ele voltou pra casa da mãe, a mãe é religiosa, tem essas influências aqui, agora ele tá super reflexivo sobre a vida dele, vai começar a pensar, isso pode afastar ele das nossas garras, né? Então você vai vendo essa dinâmica dele tentando se consertar na vida, esse personagem Pedro, e os diabos ali tentando armar alguma coisa para influenciar ele para um caminho oposto e tal. E você vê isso da perspectiva de um ensinando o outro ali, a boa parte da dinâmica é um pouco essa. E é muito interessante, porque é uma perspectiva nova, e acho que as pessoas estão muito sedentas por isso no que diz respeito a filmes, eu percebo muito isso no cenário. Legal, tem que ter uma boa história, tem que ter um bom arco narrativo, tem que ter ok, isso faz parte de toda boa história, de todo filme, mas as pessoas querem algo diferente, querem uma discussão sobre um tema, querem uma perspectiva nova para olhar para determinadas coisas, querem um formato, uma linguagem. Eu sinto muito isso, assim. Eu acho que o filme veio se comprovando um pouco nisso. Eu acho que ele chamou muita atenção, foi um disparado o maior sucesso que a empresa já fez, em todos os sentidos, de engajamento, de novos assinantes, de impacto e tudo mais. A Oficina do Diabo. A Oficina do Diabo foi tremendo, tá sendo ainda. Confirmou um pouco da tese que a gente fala, cara, uma hora que a gente conseguir acertar uma ficção e tal, vai conectar muito mais com do que a gente já consegue conectar hoje com os documentários e tal. E foi um primeiro teste que foi super ambicioso, ousado, assim, porque não foi um projeto simples de executar, não é uma coisa super reduzida dentro de um pequeno ambiente, com poucos atores. Não, a coisa até ganhou uma escala razoável, assim, de um monte de locação, uma coisa de época, falando sobre um contexto sobrenatural, com diabos que estão ali invisíveis e tal. Então tinha uma certa ousadia e tal. Mas eu acho que ela tinha essas forças, ela tinha uma discussão interessante que consegue atingir uma certa profundidade do que está sendo debatido. Eu acho que isso acaba sendo valorizado. Eu acho que é um filme que fica com as pessoas. Esse é o principal depoimento que eu vejo. Cara, eu assisti filme mês passado, ou faz 10 dias, cara, e toda hora eu lembro de cenas e me marcou e tal. Eu acho que isso é uma grande vitória, assim, de conseguir de algum modo marcar as pessoas, porque a gente vê muita coisa hoje que passa, né? Aquilo não gera um impacto e tudo mais. Então eu acho que o filme tem trazido isso. E a gente acabou fazendo assim esse filme especificamente de uma maneira quase que acidental, assim, isso que é engraçado, porque a gente entendia que era importante fazer ficções, filmes e tal, mas não se sentia necessariamente prontos ainda para fazer. Tanto não tinha ideia de qual que seria o real custo de fazer isso, a complexidade, o desafio de conseguir elenco, de conseguir ter um roteiro, de conseguir... ainda mais num cenário que
que é um pouco fechado em determinadas panelas e tudo tem muito uma lógica de dependência de leis de incentivo, e a gente queria fazer com capital todo privado, ou seja, tinha que retornar 100% do que a gente investiu, porque senão a coisa daria prejuízo e seria inviável de ser replicado. Então, cara, será que com filme... Documentário a gente já viu que consegue fazer parar de pé, a coisa consegue ser sustentável, consegue ser lucrativa. Agora, com filme, será que é possível e tal? Ainda mais falando de uma coisa um pouco mais, talvez, sofisticada intelectualmente, não uma coisa mais que a gente é muito acostumado com a comédia pastelona e tal, o cara vai pro escapismo, assim, e tal. E aqui a gente tá propondo uma coisa um pouco mais para gerar um debate e tal, será que... Então, no primeiro momento, como a gente tinha todas essas dúvidas, a gente decidiu, cara, vamos começar com uma coisa bem concisa e enxuta, uma espécie de sketches sobre um assunto que a gente acha legal. E aí tinha um pouco dessa ideia de debater perspectivas da nossa vida desse ponto de vista espiritual, diabólico, enfim, e filosófico, em grande medida, né? Com sketches curtinhas, onde a gente pega diferentes contextos ali da vida de alguém e faz coisinhas de 4, 5 minutos, um elenco pequeno, 4, 5 pessoas no máximo. E aí a gente faz isso, se a gente vê, opa, tem um caminho e tal, legal, é um primeiro teste, a gente pensa no próximo. Então começou assim, era um orçamento bem pequenininho. A primeira versão do roteiro foi escrita dessa forma, pequenas sketches de 4, 5 minutos. E aí a gente começou a se empolgar, no final das contas. E funcionou. Funcionou. Essas sketches foram... a coisa foi crescendo, foi virando... as pessoas curtindo. Não, nós não chegamos a fazer. A coisa, no meio do processo de produzir essas sketches, a gente começou a se empolgar um pouco. Eu lembro que tinha uma primeira versão do roteiro que era bem menor, bem mais simples. E aí o Elton, que foi roteirista também dessa história, ele falou, cara, pô, acho que nós tínhamos que tentar pensar uma backstory para esses personagens. Eles têm que ter uma coisa que aconteceu antes, alguma coisa. Eles estavam meio vazios, eles eram só, tipo, bonecos aí que estavam sendo manipulados. Né? Pega aquela parte, né? Isso. E daí, pô... E aí começou a surgir esse processo. Tá, mas então qual que é a história? Pô, ele é um músico, ele tentou a vida, deu errado, ele voltou. Aí ele conhece uma guria, daí ele tem um amigo, aí não sei o que ajuda ele. Beleza. Pô, mas aí começou a aumentar. Aumentar. E a gente começou a se empolgar, e a história começou... Aí tem uma mãe, aí a história começou a demandar coisas pra ficar minimamente verossímil ali e tal. E aí quando veio tinha 120 páginas ou mais. E cara, isso aqui não é mais uma série de sketches que nós vamos fazer e tal. Tá, não, mas vamos indo. E assim foi. Aí foi crescendo, aí a gente conseguiu, o elenco parecia que, cara, vai ser impossível conseguir, porque é um monte de gente e tal. Aí foi conseguindo. Aí locação, mas como é que vai gravar isso? A gente, a história tinha que ser mais no passado, não podia ser agora, senão vai ficar as pessoas comparando com as coisas de agora, vai ficar meio difícil, tá? Pô, mas daí, não, mas a gente pode fazer achar algum lugar que ele, por si só, já tem a atmosfera que a gente precisa, que foi um grande achado, que foi a cidade de Paranapiacá. E quem que achou? Você cara, lembra? eu não me lembro, acho que foi uma pessoa que estava justamente trabalhando com produção de locação. É a pessoa que busca lugares para fazer as coisas. E aí a gente visitou vários lugares, cidadezinhas, mas tudo demandava muita adaptação, demandava muito efeito visual de pós e coisa que encarecia e dificultar. E aí, cara, apareceu a cidade, cara, ela já tem atmosfera, ela tem essa coisa da neblina que remete a uma coisa mais misteriosa e ao mesmo tempo contemplativa, que é um pouco da vibe do filme. Então, porra, isso aqui já resolve boa parte dos nossos problemas. E aí foi indo, cara, resolvendo um problema por vez. Quando a gente gravou o negócio, ainda ia ser uma coisa meio séria, estava dividido em episódios, tanto que se olhar o filme, ele tem episódios marcados com nomes distintos, porque ele foi feito para ser uma série, só que essa série ela ficou meio com um formato não muito definido, porque tinha episódios muito curtos, episódios muito longos, e, cara, meio estranho. A gente, vamos lançar série, pô, a gente tem que lançar tudo numa pílula só, tipo, o primeiro filme, vamos juntar tudo e ver se não dá para fazer um filme. E aí foi, na sala de edição, que a gente mudou um pouco a estrutura do negócio, mudou a ordem de várias coisas, ficou alguns gaps para funcionar como um filme, e a gente foi pra gravação de novo, o ano passado ainda. Ele demorou para sair mais do que era o esperado, justamente pelo custo do fazer a primeira vez, né, da inexperiência. E de descobrindo um pouco o filme no meio do caminho, assim, né. Então ele saiu do jeito que tinha que sair, de uma forma nem um pouco convencional, nem um pouco ortodoxa. Mas saiu, cara, e foi muito legal, porque confirmou muito dessa tese que a gente já tinha, que, cara,
Se a gente conseguir fazer isso através de filmes e tudo mais, acho que tem um potencial muito maior. As pessoas que estão dispostas a assistir filmes é uma parcela muito maior das pessoas e do tempo das pessoas. Mas tudo ainda com base em teoria e até algumas pesquisas e tal. Mas será que isso vai se manifestar também no nosso universo, no nosso conteúdo? E aconteceu, cara. O filme tá sendo uma gratíssima surpresa. A gente tinha muita dúvida ainda, até mesmo na véspera do lançamento, porque nunca já feito uma proposta talvez bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. Enfim. E, cara, deu muito certo. O negócio ganhou uma vida própria. Muita gente fazendo reação, TikTok, virando trend, fazendo legal, hein? corte, não sei o quê, e meme. Cara, ganhou uma vida, pelo menos dentro desse universo da BP, talvez até um pouco maior. Eu vejo muita gente vendo e falando, cara, onde é que eu assisto aquele filme do diabo, sabe? E aí o cara fala, numa tal de Brasil Paralela, sabe? Isso é muito legal, assim, gente totalmente fora da bolha. Da bolha, que não conhecia. Não conhecia um nome, nada. O nome, nada, descobrindo através do filme. Muita gente. Tanto que, quando a gente faz lançamento de documentários até então, na nossa experiência até aqui, a campanha de lançar, depois que lança, esse hype de pessoas querendo assistir, assinando para assistir e tal, ele dura 2, 3 semanas, quando é muito bom. Mas é isso. Esse filme já faz mais de 3 meses que ele foi lançado. Tanto que a gente não lançou os documentários que estavam previstos para sair na sequência, a gente segurou porque não fazia sentido. Porque o filme continuava rendendo, para não matar o filme. Porque continuava vindo gente de tudo que é lugar, a gente não sabe mais de onde aparecia gente para assistir o filme, um falava pro outro e tal, uma coisa muito orgânica, assim. E ele tá todinho dentro da plataforma. Ele tá todinho dentro da plataforma. O filme tá lá. Tem o filme, tem uma análise, tem uma conversa com os produtores sobre como é que foi o bastidor de produzir e tal. Foi uma epopeia maravilhosa. Depois você faz o primeiro, você só quer fazer isso da vida, assim, né? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.